Jornal da Rede Alesp. Quem vive com adolescentes sabe que é preciso muita compreensão, sem perder a autoridade, claro, para enfrentar os problemas que muitos apresentam nessa fase delicada e desafiadora da vida deles. Como lidar com o adolescente nessa pandemia, que limita as atividades, traz ansiedade e mexe com todos? Nós vamos conversar com a psicóloga Maria Amélia Altobelli, que vai falar sobre a saúde mental desses jovens. Bom dia, seja muito bem-vinda, Maria Amélia. Como lidar com essa situação? Bom dia, obrigada pelo convite, Daniele, Fábio, Tayana. Bom, gente, o jovem, assim como todos nós, sofreu bastante com essa pandemia, né? Com essa mudança de hábitos tão brusca, né? Porém, a forma de lidar varia de acordo com a idade, com a estrutura de personalidade que a pessoa tem, né? Os jovens são diferentes entre si, assim como nós somos entre nós. Inclusive, alguns até preferem ficar em casa hoje em dia. E conheço também jovens que não souberam lidar, né? O que mais aconteceu foi o aumento da ansiedade por esses jovens não terem o contato social físico. Então, encontros, raves, festas, jogos. E nesse ponto, o uso da internet e das redes sociais foi bastante benéfico, porque muitos deles assistiam filmes juntos, cada um fazendo a sua pipoca em casa, faziam salas de bate-papo, jogavam jogos juntos, né? Assistiam filmes, jogos de computador mesmo. O que aconteceu também foi a grande perda da aumento da convivência familiar e a grande perda da intimidade. Ou seja, o jovem se via obrigado a dividir com os outros integrantes da família os mesmos cômodos, as mesmas alas de convivência da casa. E muitas vezes a maior discussão do jovem é com o próprio familiar. Então, foi um reaprendizado tanto para eles quanto para os pais, né? Não Maria sei se eu Amélia, respondi a pergunta. respondeu sim. E eu quero entender um pouquinho melhor um ponto que você falou. Falou dos jovens com aumento de ansiedade. Quando fala-se aumento de ansiedade, tenta descrever para a gente quais mudanças que ocorreriam no comportamento desse jovem quando isso ocorre e ele está dentro de casa. É uma boa pergunta. São questões Parece que a gente está tendo um pequeno problema aí com o áudio, né, da nossa entrevistada, da Maria Amélia, né, psicóloga, e o pessoal da produção deve contactá-la novamente para a gente falar sobre esse assunto, né, Tayana, que é um assunto bem interessante. Realmente, os adolescentes, aí, os jovens, eles enfrentam muita dificuldade nessa época porque eles são muito ativos, né? Então, às vezes, para um adolescente é impensável ter que ficar tanto tempo dentro de casa, né? Eles já sofreram, né, um grande impacto, por exemplo, de não poder mais ir à escola, de não ter aquele contato, né, com os colegas. A gente sabe que isso mexe mesmo, né, com a rotina, com o psicológico dos jovens. Até mesmo, né, dependendo da idade, ele é a baladinha, né, que ele não pode mais ir para baladinha à noite, né, Tayana? Então, quer dizer, ele já tem o convívio realmente com os amigos da escola dificultado porque as aulas não são presenciais. Não pode também participar de determinados eventos, festas com os amigos. Aí junta tudo isso e tem aquela fase da idade aí de bastante vontade de fazer as coisas, então fica bastante complicado. E a Maria Amélia daqui a pouco vai falar com a gente a respeito disso, que é um assunto realmente muito interessante, porque muitos desses jovens não têm só o aumento de ansiedade. A situação vai se agravando ao ponto deles terem que procurar profissionais de saúde, né? E às vezes até com um quadro um pouco mais grave do que somente aquele início ali do aumento de ansiedade, né? Por isso é importante, né, a gente conversar então aí com a Maria Amélia para ela explicar para a gente como começa, né, os primeiros sinais
para que não precise, então, a gente esperar que se prolongue para procurar uma ajuda, precisa tomar, às vezes, remédios, né, para isso. Exatamente. Mas enquanto a produção não consegue um novo contato com a Maria Amélia, vamos aqui a um pouco mais de notícias, né, Tayana? O Reino Unido registrou nas últimas 24 horas 1.290 óbitos por Covid-19. Desde o começo da pandemia, quase 95 mil pessoas já morreram em decorrência da doença. Em contraponto, também nas últimas 24 horas, foram vacinadas mais de 363 mil pessoas. Com a disseminação da nova cepa da Covid-19 no Reino Unido, a segunda onda de contaminações fez com que fossem registrados mais de 1.000 óbitos diários. O novo lockdown aplicado desde o mês de dezembro fez com que o número diário de novos casos diminuísse. O Reino Unido divulgou também que até a última quinta-feira, 4.970.000 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. E a Maria Amélia parece que já está conosco novamente. Maria Amélia, você nos ouve? Sim, escuto sim. Então, continuando aquele raciocínio, como se dá exatamente esse aumento de ansiedade? O que isso muda no comportamento dos adolescentes que estão dentro de casa, Maria Amélia? Por gentileza. Fábio, os pais, eles têm que ficar bastante atentos a qualquer alteração de comportamento, seja ele em relação à higiene, a mudança de alteração, de alimentação. Se a pessoa é muito retraída, de repente fica muito expansiva, ou vice-versa. Se ela é muito falante, fica muito retraída. A questão do sono também é muito importante e foi bastante influenciada com a pandemia, porque os jovens tendem a ficar mais tempo acordados nas redes sociais ou vendo séries. Então, a observação desse sono é muito importante. A percepção de comportamentos repetitivos que essa pessoa possa ter, ritualísticos, e o aumento de algum medo que ele possa apresentar. Então, os pais, estando atentos a essas questões, eles podem identificar se está acontecendo alguma coisa de errado com os filhos. E explica pra gente também, né? Você falou aí de observar esses indícios, né? Qual é o principal sinal de que a gente já deve encaminhar esse jovem, então, para um psicólogo, para algum tratamento? Muito importante, Tayana, observar se ele está com sentimentos muito negativos, sabe? De menos-valia, se sentindo muito inadequado no dia a dia, se está muito preocupado com a aparência física, se está se achando, vamos dizer assim, muito feio, muito para baixo. Esse é um sinal muito importante. Se ele perde o interesse pela vida, se às vezes ele fala em morte, em suicídio. Então, esse é um sinal de que você precisa dividir essa preocupação com alguém específico, um psicólogo, um psiquiatra, um professor. Maria Amélia, no comecinho dessa nossa entrevista, você falou que muitas vezes o jovem ele vem enfrentando dificuldade nesse momento porque ele tem que estar o tempo todo ali dividindo os mesmos espaços, os mesmos cômodos da casa, com todos os familiares esses que muitas vezes não estão trabalhando ou estão trabalhando de casa. Então fica todo mundo ali muito próximo do outro e esse excesso de interação às vezes acaba, ao invés de ajudar, atrapalhando. Pensando nisso, eu fico imaginando os jovens que pertencem a famílias mais carentes, que vivem em regiões periféricas, às vezes em casas ali muito pequenas, né? Que todo mundo ali divide 2, 3 cômodos. Esses jovens, às vezes, passam por mais dificuldades ainda, por não haver um espaço um pouco mais amplo, que ele possa ter um pouco mais de privacidade, que seus familiares possam ter também um pouco mais de privacidade nessa quarentena? Ai, sem dúvida, Fábio. Sem dúvida, o espaço reduzido é uma questão que dificulta bastante. Porque, assim, se você tem uma casa maior, vamos falar, você corre para um outro cômodo quando começa a ficar irritado ou quando tem algum tipo de atrito.
Num ambiente menor, a pessoa se priva disso, né? Então, o que fazer numa situação assim, né? Muitas vezes nós, pais, eu também sou mãe, né? Assim como vocês devem ser, e sou psicóloga também. A gente tem que tentar superar um pouco esse mal-estar que a pandemia causa na gente e tomar um pouco as rédeas dessa reorganização familiar, sabe? Então, o que fazer? Não sei se eu posso falar um pouco disso. Pode, claro, fica à vontade. Tentar estruturar uma rotina, primeiro uma conversa franca, sabe, gente, sobre a pandemia mesmo, sobre o que é. E assim, você conversa com uma criança, você vai conversar diferente com um adolescente e com um adulto. Quanto mais velha a pessoa mais, vamos falar assim, riqueza de detalhes sobre a pandemia você pode dar. Porque se você fala muito rebuscadamente, isso pode gerar ansiedade numa pessoa muito jovem. Então, falar sobre a pandemia abertamente, sobre o perigo que ela representa. Estruturar uma rotina na casa. Então, assim, o jovem com as tarefas, acordar, tomar banho, trocar de roupa, coisas básicas que elas se perderam um pouco nessa pandemia, justamente pelo aumento da ansiedade, não só deles, como de todo mundo. Uma dica interessante é envolver os jovens em pequenas ações solidárias, sabe? Então, por exemplo, não presencial, ligar para aquela avó que mora em outro estado, ligar para aquela tia que está mais sozinha, fazer com que ele se envolva nessas atividades para que ele se sinta protagonista nessa pandemia. Opa, estou ajudando alguém. Puxa, minha avó ficou contente, né? Dividir as tarefas de casa. Então, se tem aquela família em que a mãe faz tudo, vamos rever isso, vamos envolver esse jovem, vamos levar uma roupa para o cesto, vamos fazer um arroz, vamos conviver para a gente poder experimentar o lugar do outro, o jovem experimentando o lugar da mãe, a mãe o lugar do jovem, e tentar fazer atividades em grupo, por exemplo, vai ver o que ele está jogando, propõe algum jogo em família, assistir um filme, coisas que às vezes a gente fica... isso fica um pouco adormecido nos relacionamentos familiares, porque cada um vai para o seu lado, né, gente? Chega às 8 horas da manhã, todo mundo já está no trabalho, cada um está na escola. Então, mais ou menos essas dicas que eu dou aí para haver uma melhor convivência na pandemia. Agora, Maria Amélia, é importante a gente até tirar essa dúvida, né? Transtornos psicológicos adquiridos aí durante a pandemia. Pode trazer alguma sequela para a vida adulta desse jovem? Como tratar se existir algum problema para que isso não se estenda ao longo da vida desse jovem? Tayana, no meu ponto de vista, qualquer transtorno psicológico, vamos dizer assim, adquirido na infância, na adolescência, seja pela pandemia ou não, ele pode sim perdurar para a vida adulta, tá? Então, é importante que o pai fique atento aos sinais que a gente já comentou, e procure um atendimento específico de psicoterapia para que seja feito um psicodiagnóstico e a identificação do possível transtorno que esse jovem possa estar apresentando. E, no caso, também a utilização de algum medicamento. Os pais, eu sei que é muita carga para os pais, tá, gente? Eu falo os pais, a mãe, mas os pais, eles têm que tentar desmistificar essa questão do atendimento de psicoterapia e do atendimento medicamentoso, enxergar isso como um apoio que vai ajudar tanto o jovem a se dissolver desse transtorno, vamos dizer assim, psicológico, quanto a ele mesmo, a saber lidar com o jovem. Maria Amélia Altobelli, psicóloga, eu queria agradecer aí a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, agradecer os esclarecimentos, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada a vocês. Bom dia. Bom dia, bom trabalho.